Deus em eterno seja glorificado. Amém. Antes de falar alguma coisa, irmãos, quero pedir a Deus que abençoe a todos vocês, os inscritos no canal, aqueles que têm nos ajudado, tanto na parte no sentido espiritual como no sentido material. E peço aos irmãos que compreendam que se alguma coisa a gente fala aqui não é para magoar ninguém, porque nós não temos este espírito de magoar ninguém. Nós queremos sim que todos sejam amados. Porém, irmãos, é lógico que nós não conseguimos agradar a todos, né? Porém, nós amamos a todos. Então, por amar, irmãos, por amar, o Senhor Jesus sofreu por nós. Ele derramou o seu sangue por nós. Ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e deu dons aos homens. E hoje eu me sinto de falar a respeito da oração, irmãos. Antes, eu vou ler um salmo, Salmo 20, na Bíblia traduzida por King James. Diz assim: O Senhor te ouça no dia da dificuldade, o nome do Deus de Jacó te defenda, envie-te socorro do santuário e te fortaleça desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite tua oferta queimada. Conceda-te de acordo com o teu próprio coração e cumpra todo o teu conselho. Nós nos regozijaremos na tua salvação e no nome de nosso Deus fincaremos nossas bandeiras e que o Senhor cumpra todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carruagens, outros em cavalos, mas nós lembraremos do nome do Senhor nosso Deus. Eles são rebaixados e caídos, mas nós somos levantados e ficamos em pé. Salva-nos, Senhor, que o Rei nos ouça quando o chamarmos. Somente até aqui. Há uma pequena diferença de tradução, mas significa a mesma coisa. Eu quero falar a respeito, irmãos, da oração. A oração é uma ferramenta espiritual de grande valor. Você não sabe, irmãos, quanto poder existe em uma oração quando ela é feita de um coração sincero, quando nós pedimos com amor, com sinceridade. Nós não pedimos o mal, irmãos, para ninguém. Nós não pedimos. O Senhor Jesus nos ensinou a pedir a misericórdia, o perdão. O Senhor Jesus nos ensinou a pedir que nós sejamos compassivos, amorosos, pacientes. Nos ensinou a pedir, acima de tudo, a caridade, que é o vínculo da perfeição. Porque desta forma, irmãos, podemos, dentro desse caminho que nós estamos trilhando, caminho apertado, um caminho muitas das vezes com muitas barreiras, mas que não são barreiras que vêm para nos impedir a travessia, mas sim barreiras que vêm para nós exercitarmos, fazermos um exercício espiritual diante das dificuldades que temos. Então, qual é o exercício? O exercício da oração. Oração, irmãos, não é nós reclamarmos, não é nós ficarmos reclamando diante de Deus. Oração é nós agradecermos primeiro a Deus
pedirmos aquilo que precisamos. Você pode até dizer, mas Deus sabe tudo a meu respeito, por que eu tenho que orar? Se Ele já conhece o meu pensamento, diz num salmo que Ele conhece o meu sentar e o meu levantar. E de longe Ele entende os meus pensamentos, por que eu preciso orar? Irmãos, quando Deus criou o homem, Ele quis criar um ser a qual ele pudesse ter uma comunicação, a qual ele pudesse ter um relacionamento de comunicação, de amor, de piedade. Mas a ruptura que ocorreu por causa do pecado trouxe tristeza no coração do Eterno. Muitos pensam que o Eterno não sofre. O Eterno, ele também sofre, irmãos. Tem um salmo que diz que o Senhor é um Deus benigno e sofredor. Então, irmãos, Ele não quer que nenhum de nós se perca, antes que todos venham ao conhecimento da verdade. E Ele também não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa. Por isso, quando você vai em um lugar e você percebe que a liderança daquele lugar tem prazer de dizer que aquele irmão ou que aquela irmã não está mais no nosso meio, que não está mais junto conosco. Irmãos, infelizmente existem pessoas assim, que fazem de conta que são verdadeiros artistas, irmãos. Fazem de conta que estão sentindo falta, mas lá dentro do seu coração estão em festa, porque viu aquela pessoa ser desligada daquela comunidade, que muitas das vezes aquela comunidade está apostatada da fé por deixar de cumprir os requisitos necessários da salvação. Então, por isso que nós, irmãos, nunca devemos deixar de orar. É um dever nosso orar sempre, sem desfalecer. Orar não quer dizer somente eu estar de joelho dentro do meu quarto, ou da minha sala, ou de qualquer recinto da minha casa. É claro que o Senhor Jesus Cristo ensinou, e Ele disse: quando orardes, não useis de vãs repetições como gentios, mas entrai, pois, dentro dos vossos quartos, fechai a porta e orai assim. E fez a oração, uma oração padrão, para que nós pudéssemos saber como que seria a oração. Primeiro ele pediu, depois ele pediu perdão, pediu o pão e agradeceu e encerrou. E deixou ali uma certa instrução, como que se deveria ser feita uma oração. Irmãos, mas nós podemos orar até andando. Quantos que às vezes, irmãos, estão andando na rua com os olhos abertos, estão orando a Deus? Não pode, isso está errado. Não, irmão. Quantos que às vezes estão dirigindo o seu carro, estão em espírito de oração, conversando com Deus? Quantos que às vezes estão sentados nas suas poltronas da sua casa, ou numa cadeira, ou até mesmo numa clínica médica, aguardando ser chamado, está ali orando a Deus, conversando com Deus? A verdadeira oração é aquela que nos coloca em comunhão com Deus e nos faz sentir a presença de Deus. Que não adianta se o homem se ajoelhar por se ajoelhar e se levantar por se levantar. Muitos fazem isso. Mas o Senhor quer ver a nossa comunhão, a nossa ligação com Ele. Eu tenho alguns exemplos a respeito de oração, irmãos. Testemunhos sobre oração. E eu sinto de passar aqui para os irmãos. Uma vez, irmãos, estava eu na minha casa, já era noite,
E eu orei a Deus, apresentei aquele dia, agradeci pela noite. Geralmente eu oro com a minha esposa. E nós oramos juntos, fomos nos deitar. Eu estava morando no Brasil ainda. E deitando logo, irmãos, eu passei por um sono, uma coisa muito rápida. Assim como de repente, irmão, naquela... Não vou dizer que foi uma visão, que foi um sonho, eu não consigo me explicar sobre isso. Eu vi quando a porta do quarto se abriu, eu estava deitado como se estivesse dormindo. E chegou perto de mim uma senhora e bateu no meu ombro e disse: irmão, me saudou, por favor, ore pelo meu esposo, me ajude a orar pelo meu esposo, que ele está passando mal. Essa irmã morava na cidade de Laguna, mais ou menos 130 quilômetros da minha casa. Eu abri os olhos, não vi ninguém. O Senhor me visitou e falou para mim: ore pelo esposo da irmã que te pediu. Eu dobrei o joelho, apresentei aquele nosso irmão, caríssimo irmão, e depois novamente voltei a me deitar. Quando foi no outro dia, irmãos, logo eu fiquei com aquele pensamento. Eu falei: vou ligar para esta irmã. Peguei o meu celular, que aqui em Portugal nós chamamos de telemóvel, e liguei para aquela irmã. Quando liguei para ela, irmãos, saudei: está tudo bem, irmã? Ela: está tudo bem, graças a Deus. Ela disse assim: o irmão, por acaso, ontem de madrugada, mais ou menos quase umas 3 da manhã, por aí, o irmão levantou para orar? Eu falei: levantei sim, irmã. É porque eu dobrei o joelho aqui e em espírito o Senhor mandou que eu chamasse o irmão para orar pelo meu esposo, que estava passando mal, irmão, muito mal. Eu estava sozinha aqui em casa com ele. Eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, acorda o teu servo lá em Florianópolis para que ele ore pelo meu esposo. Eu falei o seu nome, irmão. Falei: irmão Raul, toda a glória seja dada a Deus. Ore pelo meu esposo, me ajude na oração. Quando ela falou aquilo para mim, irmãos, Deus me visitou e eu disse a ela: irmã, nessa hora que a irmã pediu, eu vi em visão a irmã entrando dentro do meu quarto e me chamando para orar. Eu apresentei o seu esposo nas mãos de Deus. Eu quero agradecer a Deus, irmãos. Eu não sou nada. Pelo amor de Deus, jamais vou contar alguma coisa para me engrandecer. Mas através disso, Deus colocou o esposo dela em liberdade. Isso foi uma das vezes. Uma outra vez, irmãos, também havia uma necessidade numa cidade do sul do Brasil. Eu estava na minha casa. Irmãos, estava dormindo quando de repente eu escutei uma pessoa me chamando: irmão Raul, a paz de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Eu peguei e me acordei assim, falei: Senhor, quem está me chamando? Era uma voz feminina, minha esposa estava dormindo. E eu me levantei, irmãos, e fui orar a Deus. Quando estava orando a Deus, irmãos, senti que uma voz falou dentro do meu coração: você terá que ir na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, no dia tal, não me lembro agora o dia. Se a minha esposa estivesse aqui, ela marca tudo, ela teria isso, mas eu não vou falar porque eu posso errar, irmão. No dia tal, você vai chegar lá, você vai convidar um casal que vai com você vai com o seu carro, e você vai congregar ou ir em tal igreja. Essa irmã que te chamou, ela está sem liberdade nesta igreja. E você vai chegar lá, vão pedir para você atender o culto, você atenda o culto.
Depois que você atender o culto, você vai ver o que Deus vai fazer. Irmãos, e assim eu fiz. Não tinha recursos para ir até lá, mas juntei um pouquinho daqui, outro pouquinho dali. Deus preparou um pouquinho de outra parte. E comuniquei aquele irmão e a sua esposa, e nós fomos até Canoas. Era longe, irmãos, da minha casa. Eu morava em Biguaçu, em Santa Catarina. Eu estava indo para o Rio Grande do Sul. Quando cheguei naquela denominação, naquela localidade, irmãos, eu fui procurar logo a igreja e fui logo congregar. Sentei lá na frente e um daqueles irmãos que estavam ali, que possuía ministério, me perguntou se eu tinha algum cargo ministerial. Eu disse que por misericórdia sim. E ele me ofertou o culto para que eu atendesse. Eu atendi o culto. E na hora da pregação da palavra, Deus, pelo Espírito Santo, me tomou e Deus me deu de falar assim: você sabe que derrubar uma árvore numa área que é proibido é um crime ambiental? É um crime ambiental. Em um crime ambiental, a pessoa pode até ser sujeita a uma punição. Mas se você derrubar uma árvore bem pequena, que ninguém vê, você também está cometendo um crime ambiental. Aquela árvore é pequena, mas ela vai ficar grande. E tem alguém aqui que está pisando na plantação do Senhor Jesus Cristo. E Deus não está se agradando de você. Você não sauda aquela pessoa porque ela tem uma vaidade. Você não diz que já não tem mais a salvação. Você diz já que pecou. Você lança fora. Você corta a liberdade. E aquele presbitério todo ali na frente. O Senhor me trouxe aqui por causa desta alma. Eu não sei se ela está aqui. Eu não conheço ninguém aqui. Tem ensinamento que não podemos falar o nome da pessoa. Mas naquele momento Deus me tomou pelo Espírito Santo. E eu chamei aquela nossa irmã pelo nome. Falei: aqui tem alguma irmã, eu tenho certeza, que se chama fulana de tal. Quando eu falei isso, o irmão que estava na ponta do banco deu um pulo para cima e a igreja começou o Senhor visitar. Ela era uma nora de um servo de Deus que estava ali. E ela, devido às suas fraquezas e vaidades, não saudavam mais ela, não visitavam mais ela, não iam na casa dela, abandonaram. Eu disse, Deus me mandou falar assim: vocês estão desprezando os meus pequenininhos. E Deus, na madrugada dessa semana, eu ouvi a voz desta irmã. Ela está aqui. Aí um irmão se levantou e falou: não, irmão, ela é minha esposa. Ela não está congregando mais, não está vindo mais na igreja. Eu falei: por causa do que, irmão? É por causa de algum irmão aqui do ministério? Toma cuidado, irmão, como você está cuidando dessa igreja, porque senão Deus vai te pedir conta. E você, igreja que está reunida aqui, pare de ficar julgando, porque você não é juiz. Você não tem céu para dar para ninguém, nem inferno para colocar ninguém. A palavra foi assim, foi rápida. Encerrei a pregação, já veio vários irmãos: vamos jantar na minha casa, vamos jantar na minha casa. Eu falei: não, eu não vim aqui para jantar na casa de ninguém. Eu vim aqui para ir na casa dessa irmã que ninguém está visitando. Os irmãos me levem até lá. Quando eu cheguei lá, irmãos, estava aquela irmã. Quando ela abriu a porta e eu disse tudo isso para ela, começou a chorar. E disse: irmão, a noite retrasada, eu estou sendo tão desprezada, e orei a Deus. E pedi que, se Deus me amasse, Ele me mandasse alguém de outro estado na minha casa. Chamei por um servo de Deus. Falei: servo de Deus, venha me visitar. Como
um sinal que Deus está comigo. Eu agradeço a Deus que por misericórdia eu fui aquele servo de Deus. No outro dia logo fizeram caravanas de pessoas para ir junto comigo na igreja onde eu fosse congregar. O Senhor falou para mim: a glória não é para você, você apenas é um instrumento. Vai embora. Pegamos o carro, pela manhã cedo, fizemos o que tinha que fazer, tomamos o café e fomos embora. E Deus libertou. Pelo menos até aquele momento nós vimos a irmã liberta. Não sei mais, faz muitos anos isso. Já desta época o Senhor me ensinou a não desprezar ninguém. Ah, mas você desprezou aquela pessoa, você fez isso para aquela outra pessoa quando você estava nativa naquela denominação. Posso até ter feito, irmão, mas nunca cortei a liberdade de alguém. Agora uma coisa eu digo, se alguma coisa eu falei para alguém, foi porque Deus ainda não tinha aberto os meus olhos. Agora eu aprendi que a misericórdia triunfa no juízo. Então a tua oração, ela vai surtir efeito. Eu vou parar por aqui, irmão, porque tem muito testemunho de oração. Libertação de câncer, paralítico que andou. Aqui mesmo em Portugal, pessoas que estavam enfermas, crianças enfermas. Eu não estava mais naquela denominação, mas o Senhor continuava operando do mesmo jeito. Continua operando, porque eu sirvo não é CNPJ, eu sirvo a nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. Eu creio em Deus Todo-Poderoso, no Eterno, que fez o céu e a terra. Certo, irmãos? Então, que Deus abençoe a todos e persevere na oração, e tu terás a vitória. Toda honra e glória seja dada ao Eterno, em nome do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, aquele que venceu a morte e o pecado para nos dar a coroa da vida eterna. A paz e a graça do eterno Deus reine entre todos vós. Amém e amém.